No programa de hoje, vamos conversar com a professora Eunice Prudente. Ela é professora da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, e conosco vai falar a respeito de alguns tópicos muito importantes, né, sobre o que foi, por exemplo, a sua dissertação de mestrado, que tratou do preconceito racial e também a igualdade judicial no Brasil, né, tratando da questão da criminalização da discriminação racial. E também vamos falar sobre a personalidade, né, integral e participação política. O que é personalidade integral? Qual a importância dessa questão para o dia que nós estamos vivendo hoje, né? Falando também sobre um fato muito importante, que é a migração interna dentro do próprio Brasil para o estado de São Paulo, né? E ainda falaremos sobre a importância da Carta aos Brasileiros no programa de hoje. A professora, inclusive, foi uma das leitoras desta carta, dessa manifestação democrática que aconteceu na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. Seja bem-vinda, professora Eunice Prudente, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigada, jornalista Robson Carvalho e todos os responsáveis pelo Espaço Cidadão. Obrigada pela confiabilidade, pela oportunidade. Obrigado, professora. Gostaria que a senhora pudesse, inicialmente, fazer um comentário, né, para quem nos acompanha, em relação à sua dissertação de mestrado, né, onde a senhora discutiu esse tema da igualdade jurídica no Brasil, tratando do preconceito racial e da criminalização, justamente dessa discriminação racial. Sim, devo muito ao meu orientador, o saudoso jurista humanista Dalmo de Abreu Dallari, que me orientou nesta dissertação de mestrado. Ele mesmo, tão perseguido pela ditadura, 1980, né, amenizando já as perseguições e nós chegando a uma democracia, ele me orienta e me chama a atenção para essa questão tão grave, porque a discriminação racial, ela não só obstaculiza a convivência de pessoas, ela atinge o âmago das pessoas, ela atinge dignidades, ela prejudica o desenvolvimento de todos, porque os estudos mostram que a discriminação racial, principalmente no mercado de trabalho, é uma das questões que levou a comunidade negra brasileira a permanecer nesta base larga da pirâmide socioeconômica e, portanto, sofrendo todos os tipos de pressões, como todos nós estamos assistindo na crise da pandemia, etc. Então, somente pude fazer essa pesquisa, ela somente foi publicada em 1989, graças ao estabelecimento de um Estado democrático de direito. Então, é na democracia que esse espaço cidadão pode fazer suas críticas, suas análises e, como consequência, suas críticas, porque realmente é com as críticas que a gente avança. Se somos, né, proibidos de falar, de nos manifestar, então a imprensa livre é um sinal importante de um Estado democrático de direito. Perfeito. E até pediria que a professora, mais adiante vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Uma diferença importante sobre o que é o Estado de Direito, né? A diferença dessa questão para o Estado democrático de direito. A gente, ainda nessa entrevista, vai abordar essa diferença que é muito significativa. Mas ainda falando sobre essa questão da discriminação, professora, pelas suas pesquisas, no seu entendimento, o que leva
uma pessoa a discriminar outra, especialmente nessa questão racial? É pura maldade? É falta de conhecimento, de educação? É ignorância? Como é que a senhora classifica esse tipo de atitude? Eu atribuo à ignorância, a falta realmente de informação e de educação, porque o Brasil tem uma cultura rica, porque tem a contribuição de todos os povos da terra, inclusive dos africanos. Então, é preciso, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação já foi aperfeiçoada pela Lei 10.339, determinando nos currículos escolares de todos os níveis a história da África, a cultura afro-brasileira. Então, são quase 400 anos em que os métodos utilizados na metalurgia, na agricultura, advieram lá das etnias africanas. Os norte-americanos, que já escreveram mais ou melhor a sua história, lembram que os escravizadores escolhiam, né, o braço trabalhador de determinadas etnias, porque já conheciam quais eram os saberes, né, dessas etnias. Então, nós vamos ver que no Brasil até mesmo a ouriversaria fina, as joias que existem até hoje, que estão na Europa, nas cabeças coroadas, foram, né, aí elaboradas, executadas por mãos africanas aqui no Brasil. Então, é preciso que o brasileiro se orgulhe como nos orgulhamos das contribuições de outros povos, saibam e se orgulhem também da contribuição africana. E saibam também que a referência correta é a escravização. A escravidão, aquele instituto jurídico do direito romano, do mundo antigo, que está na Bíblia, é uma outra situação. Essas ocorrências nas Américas é um momento da história e do sistema socioeconômico capitalista que de práticas, né, mercantis alcançam a industrialização. Então, quando nós assistimos documentários, também há obras escritas sobre os estados que primeiro se industrializaram, alguns nem são citados na nossa história. Vejam, a Holanda teve um código negro. Essas regras lá na Holanda se referiam justamente ao chamado tráfico negreiro, trazendo pessoas, então, né, escravizados para as Américas, enquanto os Países Baixos, então é a Holanda, é a Bélgica, o quanto eles lucraram com isso, formando o seu tesouro, no caso também a França e principalmente a própria Inglaterra, né? Grande construtora de navios, e com isso ela está ali chegando à industrialização em primeiro lugar, mas escravizaram pessoas. Por isso que hoje essa questão da discriminação racial precisa estar nas pautas políticas dos governos aqui do Brasil, mas também nas relações internacionais. Perfeito. Para saber é interessante que hoje propiciam os primeiros, o chamado primeiro mundo, né? Os que se industrializaram primeiro, propiciam, né, uma boa qualidade de vida ao seu povo, mas houve essa fase gravíssima que precisa ser cientificamente, historicamente estudada, comentada por todos nós e cobrada. O que a gente vai cobrar, né? As pautas políticas, as políticas de ações afirmativas, a inclusão que chegou muito tarde. A inclusão de quem foi excluído à força, né, professor? Algumas pessoas, professoras, precisam desse esclarecimento, né? Sobretudo as pessoas que se posicionam contra as cotas, né, nas universidades e em concursos públicos, porque, na verdade, alguns acham que isso foi de um passado muito longe,
mas está tão perto da gente, não é? Quando a gente pensa em termos de história, que a gente, às vezes, não consegue imaginar. Daí a necessidade dessa correção, né, que a gente, enquanto nação, precisa fazer, porque foram pessoas negras escravizadas, que lhes foram tirados todos os direitos, e ainda assim, depois da abolição da escravidão, na letra da lei, essas pessoas foram jogadas nas ruas, sem direito a um teto, a um pedaço de terra, sem educação e sem uma condição de poder, como seres humanos, se estabelecerem, né? Então, os reflexos disso, até hoje, estão na nossa sociedade, né? Então, é preciso uma visão macroscópica, política da situação, porque enquanto tivermos brasileiros enfavelados, analfabetos, nós não teremos um desenvolvimento sustentável, porque não somos viventes, somos conviventes. Então, é preciso que todos tenham acesso aos direitos sociais, né? Para uma convivência com dignidade. Então, quem foi escravizado ficou numa situação ruim, difícil, mas quem escravizou? Com que caráter ficou? Então, temos uma sociedade muito violenta que precisa se estudar, se ver o quanto é bonita, construtiva, justamente porque é miscigenada, justamente porque recebe a todo momento contribuições de todos os povos do mundo, como os afegães que estão chegando este ano, o ano passado, este ano no Brasil. Então, todos vêm contribuir. Então, precisam conviver com respeito e dignidade, senão toda a sociedade fica prejudicada. Verdade. Professor Eunice, e eu gostaria de falar um pouquinho agora a respeito de um tema muito importante, que é o tema da sua tese de doutorado, né? Inclusive, a senhora agora, como professora da Faculdade de Direito da USP, né? Inclusive, tem a oportunidade de estar sempre também propagando, né? Esse conhecimento que foi desenvolvido a partir da sua tese, né? Só uma observação em relação à de mestrado, à dissertação, né? Que foi, inclusive, a primeira proposta no âmbito do direito, né? A tentar criminalizar a discriminação racial, né? É importante a gente deixar isso registrado. Mas em relação à sua tese de doutorado, professora, que trata exatamente do direito à personalidade, né? Que trata da personalidade integral e da participação política. E eu peço que a senhora explique para quem está nos acompanhando, né, o que é personalidade integral, né, e qual a relação da personalidade integral com a participação política. Sim. Como é do conhecimento de todos, nós, os seres humanos, temos potencialidades. Construímos tudo, chegamos às ciências, chegamos à filosofia, às artes, mas não nascemos prontos. Nós vamos necessitar um núcleo social básico, e aí até essa questão, né, da escravização mostra o quanto os brasileiros negros nessa escravização ficaram sem esse núcleo social básico que é a família. Então, é o núcleo social básico, é a escola, são todas essas formas de convivência que nos formam. As pessoas têm, então, valores e culturas. Com a migração interna que houve no Brasil, década de 50, década de 60, década de 70, talvez até parte da década de 80 do século XX, São Paulo, que foi uma vila, uma cidade grande, que se desenvolveu com a industrialização somente em meados do século XX, começando com a imigração de trabalhadores da Europa, por isso a nossa fala e alguns valores bastante italianados aqui. São Paulo não é por acaso, mas chegam as famílias nordestinas. Né? Essas famílias vêm expulsas pelos latifundiários, chegam aqui em situações muito difíceis,
o sistema econômico precisa de pessoas na construção civil, eles vão para a construção civil, e também as mulheres nordestinas já chegam trabalhando aqui, vão para as indústrias. Mas vejam, né? As pessoas estão vindo do campo para esse ambiente industrializado. Elas não passaram sequer e não conhecem, essa pesquisa foi feita. Então, as pessoas chegam sem conhecer as grandes cidades e as capitais dos estados da onde provieram, né? Então, é da Bahia, é do Nordeste, é do Norte também, temos do Maranhão, mas temos também do Sul de Minas, temos do Norte do Paraná. Então, essas famílias vêm do campo para essa convivência industrializada, que é muito dura. Tem horários, tem um sistema, né, de condução aí coletivo, de transporte coletivo, então elas estão distantes do seu ambiente de trabalho. O número de acidentes e mortes na construção civil é relevante, porque as pessoas não estão preparadas para isso, elas têm outros conhecimentos e valores, né? Então, já faleceram alguns parentes meus idosos, mas eu tinha uma tia que veio da Bahia, ela dizia, olha, eu sei fazer renda, eu sei cozinhar, né? Fazer as geleias, eu sei fazer cocadas. Ela tinha saberes, ela era religiosa, uma pessoa adorável. Ela ficou 30 anos trabalhando na fábrica de biscoitos do Shem, que nem existem mais, empacotando biscoitos. Então, foram esses serviços que foram oferecidos. Então, a pessoa se desaprende. E vê que é um talento, né? há um talento a que se perde, né? dela fica em frangalhos, né? Ela é desrespeitada, porque deveria, sim, os governos municipais virem na acolhida para um preparo e inclusão dessas cidades. No entanto, nós vamos, nos meus estudos lá, no doutorado, o que vi? Que algumas áreas, sul e a oeste de São Paulo, alguns bairros, como o Morumbi, recebeu todos os serviços públicos quando ainda estava em formação, quando ainda estavam vendendo os espaços. Então, já houve essa acuidade, o que mostra, assim, um tratamento discriminatório quanto a classes sociais no município de São Paulo. No entanto, a Zona Leste, mais numerosa, né, que foi formada praticamente pelas famílias brasileiras migrantes, né, os cuidados vieram depois, né, os movimentos sociais tiveram que gritar e representar, né, essas famílias, essas pessoas. Hoje a realidade é bem diferente, né? Então nós já temos, né, a Zona Leste, alguns do município de São Paulo, alguns espaços, alguns bairros, né, aí com uma classe social rica. Mas isso é uma construção mais recente, porque de início não foi uma tarefa simples. Encontrei até um case interessante e até visível, porque quando eu era criança, com meus pais visitávamos amigos moradores da Zona Leste. Então, o meio de transporte era muito diferente do que nós estávamos acostumados e víamos. E aí a história nos mostra que uma pessoa, um empresário, passou a contratar motoristas, cobradores dos ônibus ali, pessoas que não teriam assim uma qualificação. Por quê? Vai atender lá aqueles pobres, lá, etc. Então, havia muito conflito. Além do mau atendimento, conflitos pelo despreparo nessas conduções, nesse transporte coletivo. Então, até essa experiência a Zona Leste teve
para chegar lá a escola pública, as entidades de saúde pública, e etc, etc. Volto a dizer, hoje é um prazer visitar muitas áreas, muitos bairros da Zona Leste de São Paulo. Ela é riquíssima, mas ela tem esse histórico de sofrimento, né? E é um exemplo onde pessoas não puderam exercer integralmente os seus saberes, a sua personalidade. Elas não foram devidamente respeitadas. Se a personalidade, se o ser pessoa não é respeitado, o resultado não é bom para ela, mas não é bom para toda a sociedade. A sociedade. Perfeito. Professora Eunice Prudente, professora da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, conosco hoje aqui no nosso programa Espaço Cidadão. E eu peço que a professora Eunice nos faça um comentário sobre, no seu entendimento, né, qual é o impacto simbólico e prático da leitura da Carta aos Brasileiros, que aconteceu na Faculdade de Direito de São Paulo há poucos dias, da qual, inclusive, a senhora participou, né, entre as 4 pessoas da leitura desta carta, né? E eu peço uma reflexão sua sobre este momento, professora. É um momento importante para nós, porque em 1977, em plena ditadura, algumas pessoas, principalmente juristas, mas jornalistas, intelectuais, artistas, algumas pessoas corajosas, enfrentando a ditadura, elaboraram uma carta, né? O professor Goffredo Silva Teles, né, o principal redator, e a carta foi lida em público, sob temores. Hoje, sem temores, mas preocupados na valorização e manutenção das conquistas democráticas que integram o Estado democrático de direito, foi lida uma nova carta na presença de antigos, né, partícipes da primeira carta. Uma das pessoas que leram a carta foi o ministro Bierrenbach, que esteve presente em 1977, leu a outra carta, participou dessa leitura. Eu gostaria de lembrar a todos que foi uma construção coletiva, né? O nosso diretor, professor Celso Campolongo, a nossa vice-diretora da faculdade, diretora mulher na diretoria, vice-diretora, professora doutora Ana Elisa Bechara, que também leu a carta. Então, é uma construção coletiva. A outra professora que leu a carta é a professora Paula Dallari Gucci, né? Esta que traz em seus estudos, né, as políticas públicas, é a especialidade dela, né? E eu aqui, né? Então, mas foi uma construção coletiva, mostrando que a Universidade de São Paulo tem já professoras, não tem mulheres, ela abraça a diversidade, muito poucos negros, mas há uma professora negra. Então, não é a única. Eu sou a primeira, mas virão muitos, muitos outros, porque no Brasil somos 53% de negros. E no preparo daquela cerimônia, né, daquele evento, muitos alunos negros cotistas participaram. Foi bonito, né? Foi significativo, porque pela participação dos alunos também. Então, ela é importante porque ela se refere expressa uma defesa das conquistas que estão na Constituição de 1988 e que devem permanecer. Então, há um reconhecimento das funções do poder, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, o respeito ao voto, não é, professor? O respeito ao voto, respeito à apuração na urna eletrônica, né? Exatamente. O povo entendido como um conjunto dos cidadãos. A ele pertence o poder. Outros escolhidos pelo povo vão exercer o poder. Professora, e eu peço que a senhora explique para o nosso telespectador internauta uma coisa muito importante, né? Logo que eu cheguei, eu estava lá, tive a felicidade de estar presente nesse momento tão importante,
aqui em São Paulo, e lá tinha uma faixa assim, que era pela defesa do Estado de Direito. Aí, ao lado, tinha alguns banners com o nome escrito democracia. E aí eu peço que a senhora explique qual é a diferença entre Estado de Direito e Estado democrático de direito, que é o espírito maior dessa carta, né? Sem dúvida alguma. Então, historicamente, conquistamos o Estado de Direito quando foram reconhecidas as funções do poder, ou seja, promovida a separação dos poderes e todos, governantes e governados, ficaram sob o direito, né? É o Estado de Direito. Mas, com a história, né, fomos crescendo, né, no que diz respeito a um direito fundamental de participação política. Então, hoje está muito clara, de maneira explícita na Constituição. O poder emana do povo. Agora, representantes eleitos vão exercer essas funções do poder. Aí já é o Estado democrático de direito. Perfeito, né? E também os riscos de que no Estado de Direito, por exemplo, pode caber até um regime autoritário, né? Que esse é um risco, mas no Estado democrático de direito, né, você tem a oposição a qualquer, digamos assim, vestígio de autoritarismo, né? Aí temos que discutir, porque mesmo no Estado de Direito, a ditadura, né, não tem espaço. Porque se é um Estado de Direito, Mas ela pode cortar alguns direitos, né? A separação de poderes. Então, não existe só um executivo. Há que se respeitar o legislativo, o judiciário, depois vem o Ministério Público. Perfeito. Professora, e qual é a grande lição, né, pela sua história de vida, né, como pessoa, como cidadã, como mulher negra nesse país, com toda a experiência que a senhora tem na sua formação e como professora também, qual é a grande lição que a senhora tem aprendido ao longo da sua vida, que a senhora poderia compartilhar com quem está nos acompanhando nesse momento? A importância de se ter sempre a noção de que somos conviventes, que as pessoas que estão à nossa volta, elas não são idênticas, elas são iguais para o exercício de direitos e deveres, mas há uma diversidade entre as pessoas. Essa diversidade étnica, cultural, deve ser respeitada para a convivência. Nós não convivemos sem o outro, não somos meros viventes, mas conviventes. Essa noção sempre foi muito importante para mim. Maravilha, né? E, sobretudo, né, entender que estamos nesse Estado democrático de direito, né, num país que é plural, né, e que deve respeitar, né, a religião de cada um, ou a não opção por religião de qualquer pessoa que seja, né, o partido ou opção política que você faz, como também de gênero, de raça, né, tantas outras coisas que às vezes as pessoas não entendem e querem impor, né, aquilo que ele é, o que entende por ser um modelo ideal de sociedade, o que é perigoso nesse aspecto, né, professora? Perfeitamente, né? Esse é o único caminho para um desenvolvimento sustentável, alcançando todos e respeitando a casa, o ambiente. Perfeito, né? E destacando aqui que no início, né, da leitura da sua participação nessa carta aos brasileiros, quando a professora fez a sua autodescrição para pessoas que não tenham possibilidade de enxergar, de ver, né, a senhora, com muito orgulho, colocou-se, inclusive, né, como estava vestindo amarelo, não é? E fez referência aos seus santos de matriz africana, né? Fato que a gente teve, inclusive, momentos de discriminação muito forte no Brasil, né? De uma maneira deplorável por parte da primeira-dama do país, a Michele Bolsonaro, né?
Perfeito, eu também me senti bem em poder me descrever sem medo, né? Então, é importante que temos as religiões de matriz africana, do candomblé não entendo muito, mas sou umbandista, que já é uma religião brasileira, né? Realmente, né, ela tem aí influência, valores do cristianismo, da Igreja Católica, que é mais antiga entre nós, mas também dos povos, das religiões de matriz africana. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação da professora Eunice Prudente, né, por essa aula, não vou nem chamar de entrevista, né, sobre direito, professora que compartilhou conosco um pouco do que foi sua pesquisa no mestrado, no doutorado e também falando sobre democracia, né, pela vasta experiência que tem como professora de direito dessa faculdade na USP, né? Então, muito obrigado, professora. Seja sempre bem-vinda. Eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Muito obrigada, então, jornalista Robson Carvalho. Muito obrigada a todos que propiciaram aqui, né, esse programa Espaço Cidadão, e dizer que me sinto muito honrada em poder conversar com os senhores. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigada.